Iniciando o capítulo 7, vamos falar sobre CSS. Lá no início do curso, eu expliquei para você o que era o CSS e principalmente por que utilizar o CSS, qual a importância de você trabalhar usando o CSS. Se você ainda tem dúvida, volte ao capítulo 1 e reveja essas aulas para depois dar continuidade. Agora, como você já reviu, já assistiu ou já não tem mais dúvidas por que a gente realmente precisa usar o CSS, vamos começar a entender na prática como tudo isso funciona. A primeira coisa que eu vou fazer é criar uma pasta aqui, ó, botão direito, New Folder, CSS. Vou atualizar aqui. Bacana. E assim, todos os arquivos CSS que nós criarmos, eu vou realmente deixar eles dentro dessa pastinha aqui. Bacana. Eu vou criar um arquivo novo. E eu vou fazer aqui até o seguinte. Vamos colocar aqui. Vou criar uma pasta chamada capítulo 7. A partir de agora é interessante a gente separar por capítulo. Eu vou chamar isso aqui de index, que é o nome que a gente dá à página principal de um site. Legal. E aqui eu vou colocar ó, título da minha matéria, comentário sobre o título, e aqui vem a notícia propriamente dita. Ok, vamos selecionar aqui. Legal. Vou colocar isso aqui como cabeçalho de nível 1. Vamos colocar isso aqui como cabeçalho de nível 2. E aqui nós temos a nossa estruturazinha básica. Legal. O que acontece? Eu quero formatar isso aqui, tá? Só que para formatar eu preciso entender uma coisa que é fundamental. Eu vou criar um arquivo novo, Ctrl N. Eu vou criar um arquivo do tipo CSS. Posso até deletar tudo isso aqui. E eu vou salvar na pasta do capítulo 7 com o nome de estilo. Legal. O que eu preciso entender? Olha só. Quando nós vamos trabalhar com CSS, você viu lá que CSS é a forma que nós temos de formatar os itens, ou seja, os elementos da nossa página. Legal. Só que nós temos três formas de fazer isso. Primeira forma, eu posso criar uma classe que vai ser aplicada no elemento através da opção classe. Eu posso criar uma ID, que eu vou aplicar através da opção ID. Ou eu posso criar um estilo através da tag. Mas espera aí, Adriano, como assim através da tag? Bom, eu venho explicando para você nas últimas aulas que a cada item que nós criamos aqui, nós temos elementos, que são as tags HTML. Quando eu crio um cabeçalho de nível 1, eu tenho um H1. Olha só, H1. Quando eu crio um cabeçalho de nível 2, eu tenho um H2. Quando eu crio parágrafo, eu tenho um P. Então, olha só. Aqui nós chegamos a um detalhe. Eu vou colocar isso aqui porque é o comentário. O que é uma classe? Quando eu crio uma classe CSS, é uma formatação que pode ser aplicada em qualquer elemento. Tem raras restrições, a gente vai entender aos poucos. Agora vamos colocar aqui ID. O ID é uma formatação que pode ser aplicada a qualquer elemento. Você fala, ué, mas ele está copiando. É a mesma coisa. Nós vamos entender já já. E agora vamos entender a tag. É uma formatação feita exclusivamente para um elemento HTML. Então, para a gente entender isso na prática, vamos começar com a tag. Eu vou começar trabalhando com a tag H1. Toda vez que você quer criar algo em CSS, a primeira coisa que você faz é colocar o comando, seja classe, ID ou tag, abrir e fechar a chave. E aqui dentro vem todas as propriedades que você quiser. Bacana.
O que é que eu quero no H1? Bom, no H1 eu quero o seguinte, ó. Eu vou digitar aqui fonte e vou pressionar Ctrl espaço. Por quê? Porque o Dreamweaver vai me trazer uma série de opções que eu posso já querer uma dessas opções. E provavelmente sua opção vai estar dentro dessa lista. Eu quero Font Family, eu vou definir qual vai ser a fonte do meu texto. Bacana. Ponto e vírgula. Eu quero definir o tamanho da fonte. Então eu vou aqui fonte, ele já me deu a sugestão font size. Eu vou colocar aqui 26 pixels. E eu quero definir a cor. Eu vou colocar a cor vermelha. Ok. Vou salvar. Aconteceu alguma coisa aqui? Ué, não aconteceu, Adriano, mas por que será que não aconteceu? Bom, não aconteceu pelo seguinte. Quando eu criei, eu não fiz a chamada do CSS. Em nenhum momento o CSS está sendo chamado aqui. Ah, mas como é que eu faço então para inserir esse CSS? Bom, você possui uma opção aqui chamada HTML. E aqui você tem class. Ok, não aparece nenhuma classe aqui. Mas você tem uma opção lá embaixo chamada anexar um estilo. Legal, aí vai aparecer isso aqui, ó. Quando você clicou em Attach External Style Sheet, você vai clicar em Browse, vai escolher o seu arquivo CSS. Não importe, deixe como link, porque cada vez que você alterar o arquivo CSS, ele altera não só o documento, mas todos os documentos que tiverem com CSS importado. Por enquanto eu não preciso mexer em mídia, vou dar um OK. Olha só que bacana. Ele já formatou automaticamente depois que eu importei. Mas por que só esse foi formatado? É muito importante que isso fique claríssimo para você. Porque isso aqui é uma H1. Olha só, isso aqui é uma H1. E você disse que todas essas propriedades, elas seriam apenas para o H1. Se eu copiar isso aqui e colar, e colocar aqui H2, eu vou só mudar aqui de 26 para 20. Tudo que for H2 vai receber essa formatação. Olha lá. Eu vou até fazer só uma alteração aqui, ó. Vou colocar uma cor azul. Vamos ver se já mudou lá. Já mudou. Se eu vier aqui, der um Ctrl C, Ctrl V, e ao invés de H2 eu colocar P, e eu vou colocar aqui 16. Olha só. Então, esse é o tag, ou seja, é quando você quer criar um conjunto de formatações, e esse conjunto de formatações vai ser aplicado na tag HTML. Tem a vantagem fantástica. Que vantagem fantástica é essa? Todos os elementos vão receber a mesma formatação. Você consegue criar um padrão muito mais facilmente. Qual é a desvantagem? A desvantagem é que com isso você não consegue formatar só um. Ah, eu não quero todos os H1. Eu quero só o H1 de uma página. Aí você já não vai usar mais a tag. A tag é quando você quer aplicar em todos os elementos aquela mesma formatação. Tá claro para vocês? Agora vamos entender a diferença de uma classe para uma ID. Quando você quer criar uma classe, você tem um nome da classe, por exemplo, classe formatação texto. Só que toda classe ela é precedida do ponto. Se ela tem ponto em um nome, ela é uma classe. Se ela tem um sinal de jogo da velha em um nome, ela é uma ID. Ambos têm a mesma função, criar um conjunto de formatações, ou seja, criar um estilo. Bacana. A diferença é que isso não se aplica automaticamente. Você tem que definir em qual parte do documento você quer aplicar. Por exemplo, eu vou pegar essa formatação aqui e vou criar um estilo chamado estilo 1, ou melhor, isso não é um estilo, isso é uma classe. Como eu acabei de explicar, se tem um ponto antes, é uma classe. Se eu vier aqui e colocar, eu vou até fazer o seguinte aqui para facilitar, vou copiar esse. Só que ao invés de ponto, eu vou colocar o jogo da velha. Ou seja, aqui eu tenho uma classe, aqui eu tenho um ID. Os dois fazem a mesma coisa? Fazem, ou seja, os dois estão aplicando a mesma fonte, o mesmo tamanho e a mesma cor. Mas então, quando é que eu uso uma classe e quando é que eu uso uma ID? Bom, classe é o tipo de formatação que você vai usar constantemente, rotineiramente no seu site. Você sempre vai usar aquela formatação em diversos lugares. Ótimo. O ID
é quando você quer criar uma formatação que você vai usar em um lugar só. Por exemplo, você não vai ter uma formatação diferente para o menu a cada página. Você não vai ter uma formatação diferente para o banner a cada página. Se isso acontecer, você vai usar uma classe. Se isso não vai acontecer, você vai usar um ID. Então, em resumo, a gente usa tag quando é para elementos, a gente usa classe quando é uma formatação que pode ser aplicada a qualquer momento, em qualquer parte do site, e a gente usa ID quando a gente quer exclusivamente uma parte do site sendo formatada por aquele ID. Eu vou salvar isso aqui e vou fazer o seguinte, eu vou deletar todos esses aqui, ou melhor, para que sirva de consulta, eu vou deixar eles em linha, que eu também posso fazer isso. Vou até minimizar aqui, ó, para ficar mais fácil de visualizar. Vamos voltar aqui, não, deixar bonitinho, padrão. Ok. Aqui embaixo eu vou fazer a mesma coisa. Ponto e vírgula que eu acabei deletando. Ok. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou transformar tudo isso aqui em comentário. Esses códigos não existem mais. E aí você vai ver que aquela formatação sumiu. Bom, eu posso selecionar isso aqui e eu posso aplicar a classe estilo 1. E aí ele fez a mesma coisa. O detalhe é que eu tenho que fazer isso em todo lugar que eu queira fazer. Bacana? Mesma coisa para o ID. Eu posso selecionar, vir aqui, escolher o ID. Só que eu vou ter que fazer isso em cada lugar que eu quiser fazer. Bacana?